Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma pesquisa foi realizada com alguns alunos de uma escola sobre a participação nas Olimpíadas de Matemática e nas Olimpíadas de Português. Dos 75 alunos entrevistados, sabe-se que 17 não participaram de nenhuma das Olimpíadas, 36 participaram das Olimpíadas de Português, 42 participaram das Olimpíadas de Matemática. O número de alunos entrevistados que participaram de ambas as Olimpíadas é... Bom, essa questão aqui eu vou resolver usando os diagramas, né? Aquela resolução típica, aquela resolução clássica em problemas de interseção de conjuntos. Tá? Mas antes propriamente desta resolução com esses diagramas, eu quero lembrar para ti que quando fala que 36 alunos aqui, ó, participaram das Olimpíadas de Português, esse 36 não significa que representa os alunos participantes somente de português. Indica que eles participaram de português, alguns deles também podendo participar de matemática. O mesmo acontece com esse 42. Né? 42 participaram das Olimpíadas de Matemática, mas não significa que eles são participantes apenas de matemática. Eu posso ter aqui alguns participantes também de português. Eu teria aqui, ó, elementos em interseção com esses dois grupos. Então, eu tenho que me atentar a isso na hora da resolução, certo? Bom, eu vou usar o método típico, então, com os diagramas. Eu vou aqui inserir dois diagramas. Vou colocar aqui, ó. Esse primeiro aqui eu vou deixar para as Olimpíadas. Vou usar a ordem aqui, matemática, português, vou usar para matemática. Deixa eu aqui diminuir um pouco a espessura e vou botar a cor vermelha aqui, ó. Beleza. E aí eu vou já aproveitar um outro diagrama e vou colocar aqui, ó, em interseção. Esse segundo diagrama aqui representa Olimpíadas ou os participantes das Olimpíadas de Português, certo? E aí está perguntando quantos participaram das duas Olimpíadas. Então, aparentemente, né, a princípio, eu tenho alunos participantes das duas. Então, vou colocar aqui uma região de interseção. Só vou trocar aqui a cor para deixar isso aqui numa outra cor. Vou colocar aqui o azul. E como eu tenho alunos que não participaram de nenhuma dessas Olimpíadas, eu vou criar aqui um terceiro conjunto que fica separado desses outros dois, sem região de interseção. Vou colocar a tela menor aqui. Aqui são aqueles alunos que não participaram de nenhuma das duas. Então, vou vir para cá e vou nomear isso, tá? Então, aqui eu tenho o primeiro matemática. Então, isso aqui representa matemática, os participantes das Olimpíadas de Matemática. Esse aqui representa de português. Esse terceiro que ficou da mesma cor, eu vou colocar aqui nenhuma das duas. E eu começo a preencher. No preenchimento, tá, dos diagramas, é interessante que se comece a preencher sempre pela região máxima de interseção. Eu sempre inicio o preenchimento onde tem a maior interseção. Nesse caso aqui, interseção entre os dois. E essa interseção, ela não é sabida, porque esses alunos que estão aqui, eles fizeram tanto participação em matemática quanto em português. E é justamente o que está sendo perguntado, né? O número de alunos entrevistados que participaram de ambas. Então, eu não sei quantos participaram de ambas. Então, isso aqui é a minha pergunta. Como eu tenho que começar o preenchimento com essa região e eu não sei quantos, eu uso aqui o valor x. Então, eu tenho que pôr x. Eu não posso começar de outra forma. E aí diz que 36, olha só, 36 participaram de português. Então, português é tudo isso, ó. Isso aqui tudo é português. Como 36 participaram de português, então eu não posso pôr 36 aqui somente. Porque 36 com mais esses x aqui vai ultrapassar o valor 36. Então, nessa região, eu coloco 36, descontando aqueles x ali que participaram das duas. A mesma coisa acontece. Matemática são 42 participantes, mas eu não posso colocar aqui 42. Porque se eu somo 42 com mais esses aqui que participaram das duas, eu ultrapasso o valor 42. Então, aqui, somente matemática, são 42 menos aquele x. E 17 não participaram de nenhuma das duas Olimpíadas. Então, esse 17 vai aqui, ó, que não tem nenhum mistério. E aí, não esquece que eu tenho aí 75 alunos
entrevistados. Então, esses 75 alunos aqui representa para mim o total. Então, se eu somo 42 menos x mais esse x, que é um outro tipo de aluno que participante das duas. Então, só participou de matemática, 42 menos x. Participou das duas, x. Participou somente de português, 36 menos x. E somo também com aqueles que não participaram de nenhuma, 17. Todos esses tipos de alunos, esses 4 tipos de alunos, quando eu somo, eu obtenho o total, que é 75. E agora eu vou fazer a soma e descobrir o valor do x. Sempre acontece nesse tipo de exercício, quando o x aqui está em interseção, sempre existe o cancelamento do menos x com o mais x nessa armação. Então, eu fico aqui com 42 mais 36, estou fazendo bem devagar, ó, mais 36, mais 17, menos x, igual a 75. Então, se eu somar aqui 42 com 36, 78, 78 mais 17. Vou fazer a soma para ti aqui, ó. 42, 36 e 17. Dá 8, 7, 15, me vai 1, 5, 8 e 1, 9, 95. Então, eu tenho aqui, ó, 95. Nota que eu vou deixar esse 95 aqui. Vou trazer esse 75 aqui, ó, na falsa passagem para cá. Menos 75. E esse menos x também na falsa passagem, jogo depois da igualdade como x. Eu tenho 95 menos 75 igual a 20, x igual a 20. Então, esses são os alunos que participaram de ambas. Está aqui o x, ó. Os 20 alunos, alternativa D. Ok? Ele poderia, claro, fazer a pergunta, por exemplo, quantos participaram somente de matemática? Bom, somente de matemática, olha só, eu tenho esse grupo aqui, ó, 42 menos x. Então, se ele perguntasse quantos participaram somente de matemática, seria os 42 menos 20. E aí eu teria 22 alunos participantes somente de matemática. Eu teria a letra E como resposta. E se fosse a pergunta aqui só matemática, tá? Vou pôr assim, ó, só matemática. E se fosse só português, somente português, só português seria 36 menos 20 aqui, ó. Então, seria 36 menos x, 36 menos 20, e aí seria 16. E aí nós teríamos a letra C como resposta. Certo? E ele ainda poderia perguntar quantos alunos participaram de apenas uma atividade, uma gincana, né, ou uma Olimpíada. Aí tu somaria 22 só matemática, 16 somente português, e aí teria 38. Então, teria mais uma pergunta a ser respondida aqui. Então, depois que tu preenche os espaços dos diagramas, aí tu responde qualquer pergunta, né, que ele venha a fazer, né? Tu consegue aí determinar todos as respostas numéricas das perguntas, ok? Então era isso, eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, eu te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.